Paz e graça, amados no Senhor Jesus Cristo. Paz e graça, amados, paz e graça. Eu sou o irmão Helder Alexandre. Eu sou a irmã Rebeca e sejam todos muito bem-vindos ao Knowing God Podcast. O primeiro podcast de muitos, né? Conforme nós anunciamos. Se você está familiarizado com o website, caso contrário, nós vamos falar mais daqui a nada. Amém, amém. Nós anunciamos também lá no nosso Instagram, Amém. _Knowing God. Então, se ainda não és familiar, siga-nos, mas não se preocupa, falaremos muito mais sobre isso neste podcast. E nós estamos muito felizes, né? Nosso Amém. primeiro podcast ever. Amém. Primeiro de muitos. Né? Yes. Claro, ele realmente surge, né, na sequência de eliminar algumas limitações, né, Yes, que nós yes. notamos nas plataformas que estávamos a usar. Yes. E, enfim, aqui estamos, né? Aqui estamos sim. E no episódio de hoje nós estaremos a nos apresentar. Amém. Estaremos a falar um bocadinho mais sobre Knowing God. Recebemos várias perguntas, né, da última vez que falamos mais sobre Knowing God lá no Instagram. Recebemos algumas perguntas, muito interessante. Estaremos a falar também sobre o porquê, né, de um podcast. E também estaremos a falar de... Mas o que é que temos aqui? Da frequência e muito mais. Para quem está a nos ouvir pelo áudio, nós também temos aqui a gravação desse podcast. E estará sendo publicado ou partilhado pelo YouTube. Então... deixaremos todas as informações aqui na descrição, né? O vídeo no YouTube, o áudio, né, na plataforma de podcast lá no website. Yes. Então, para vocês, né, verem como é que estamos e muito mais. Então, Aleluia. vamos começar, irmão Helder, porque irmão Helder não é tímido, irmão Helder. Vamos lá, eu sou o irmão Helder Alexandre, né? Graças a Deus, tenho 32 anos de idade, Amém. casado com a minha querida esposa, né? A irmã Rebeca, enfim. Amém. A irmã Rebeca Alexandre. Nosso testemunho de relacionamento é muito interessante. Dá para fazer um filme, mas vamos deixar para um outro dia, né? Até I froze. You don't fraud. You didn't. Well, É um testemunho interessante. Você Amém, me meus perseguiu amados. até aqui na América. amados, nós estamos casados para a vida, né? Já há 4 anos. Amém. Desde Abençoados. junho de 2020. Um outro Ai, testemunho. meu Deus, se não lembrasse da data. Qual dia? Qual dia? Dia 6, mulher. Enfim. Casamento do pandemic. Yes. Mas aqui Mas foi estamos. uma benção. Nos ajudou a save muito, muito. Amém. Então já falamos, irmão Helder, né, desse a sua idade. Eu tenho 31 anos de idade, pela graça de Deus, e nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos de América. Eu vivo aqui nos Estados Unidos desde 2013 e irmão Helder depois veio me seguir. Sim, conforme, né? Conforme Deus assim Predestinou. quis, né? E predestinou. Aham, Juntos estamos pela graça de Deus. amém. Né? Nos conhecemos em Angola. Pela graça de Deus, né? Eu era um pouco conhecido, né? Ela ouvir a minha fama. E, enfim. Anyways, era um dos jovens realmente estudioso, então era conhecido por isso, né? É verdade. Então, nos vimos, nunca falamos, enfim. Sim. Né? Eu não era crente, né? Esse é assunto para outro dia. Amém. Então, meus amados, vamos lá, vamos ao ponto, né? Vamos. Somos casados há 4 anos, né? Temos 2 filhos, pela graça de Deus. Servimos aqui na nossa igreja local, a Amém. First Family Church, né? Amém. Calma, amor. Não falamos dos nossos filhos. Nós temos 2 filhos. Eu Daniel. Falaste? Ainda não. Falei que temos 2. Falaste? Mas não mencionei não, eu não queria mencionar não, mas depende, se quiser. E falando em nossos filhos, nós temos aqui a presença deles 2. Então, se por algum momento ouvirem o Daniel a gritar ou a Faith, Irmão, anyways. essa é a estação em que estamos. Amém. Né? Vocês Servimos nem com ele. imaginem o que tem à nossa volta. É graça aqui, né? Então, certo.
se prepara já. Isso aqui de frequência, de não sei o que, meus irmãos. Isso aqui é um papel. Aqui é a segunda velocidade do Espírito Santo. Qual é a fórmula da frequência, by the way? Vamos lá, um sobre o período. Olha, é muito sagrado, nós temos dois, imaginem. Anyways, vamos falar agora um bocadinho do Knowing God, como estavas realmente a mencionar. Amém, amados. Knowing God, né? É um ministério de ensino, Amém. de auxílio ao corpo de Cristo, Amém. né? A fim de espalhar o conhecimento de Deus. Amém. Né? O conhecimento de Deus por meio da pregação do Evangelho para aqueles que ainda não são salvos, né? E por meio da difusão do conhecimento da palavra para aqueles que já são salvos. Amém. Né? E, enfim, é um ministério prático, nós esperamos sim. realmente em Deus, falar de forma prática, dar Amém. passos práticos, né? De formas que, enfim, Auxiliar. tudo quanto nós falarmos, você possa sair daqui sabendo o que fazer a seguir. Claro, né? Existem aqueles temas, existem aqueles assuntos que, enfim, vezes acabam não sendo muito práticos, Yes. né? Porém, ainda assim, são bênçãos e edificantes. Amém. Então, enfim, Knowing God é um ministério de ensino prático, Yes. né, que visa auxiliar o corpo de Cristo no avanço do reino Amém. por meio da difusão do conhecimento de Deus, Amém. né, através da pregação do Evangelho, para que descrentes se tornem crentes, crentes se tornem discípulos e discípulos vivam de forma fiel a Cristo, né, e façam outros discípulos. Enfim, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, bem como na intimidade com Deus. Alguém perguntou, né, se Knowing God é igreja. Não, amados, Knowing God não é uma igreja, né? Amém. Conforme acabei de mencionar. É um ministério de ensino, né, Amém. que serve realmente para auxiliar o corpo de Cristo, né? Enfim, muitas igrejas acabam não tendo o capital para fazer tudo, né? Os materiais para fazer tudo, né? Daí surgirem ministérios como esse, né? De formas a auxiliar as igrejas nesse sentido. Nós temos nossa igreja. Nós temos e aconselhamos todos a terem também, Claro. fazerem parte de uma igreja local, né? Porque nós não Exatamente. teremos, assim, cultos Não, semanais. Irmão, isso não é igreja, Yeah. então tudo que... Esquece isso, irmão. Não somos igreja. Teremos Não. sim, no futuro, se o Estamos Senhor aqui para permitir, né? pregar a palavra. Futuro tem que... Teremos... Não que teremos assim. igreja, calma! Teremos sim programas, poderemos ter conferências, poderemos ter algumas outras coisas que o Senhor nos guiar, mas sempre como ministério de ensino. Outra coisa ainda sobre o Knowing God é que ele é um ministério da família, ou seja, né, é um ministério que estaremos a falar para jovens, estaremos a falar para casados, solteiros, né? É um ministério realmente que o Senhor coloca nos nossos corações o tema família. Amém. Amém. Enfim, Deus se preocupa com famílias, né? Deus se revela em termos familiares, né? Simplesmente olhar como Deus se apresenta para nós. Nós conhecemos Deus como Pai, Filho, né? E Espírito Santo. Enfim, Deus se revela em figuras familiares. Então, família é importante para Deus. Na realidade, Amém. a família tem origem em Deus, né? Como Paulo fala lá em Efésios 3, 14 e 15. Enfim, são coisas que nós vamos estar a abordar mais assim nessa introdução. Sim, nós vamos falar muito sobre família, assuntos relacionados à família, né? Porque Deus se preocupa com isso. É a fase em que nós estamos, né? Claro, nós nunca deixaremos de ser família, mas é uma fase de muito ênfase, né? Em que nós nos encontramos. E, enfim, espera ouvir de nós falar muito de relacionamento, família, finanças, a fidelidade a Deus, servir a Deus em família, enfim. Vai Espera ser ouvir isso uma de nós. benção. Agora falando sobre o formato de partilha, né, dos ensinos e muito mais. Teremos estudos bíblicos, teremos futuramente, caso o Senhor permitir, aulas gravadas e muito mais, né? Nesse momento temos aqui o podcast e temos o website, que já temos lá muita coisa, por favor.
Se ainda não visitou o website Knowing God, por favor, é só ir para o Google ou o... Como é que se chama? O link. No lugar. Do Google, né? É só ir para Google e digitar www.knowing-god.com www.knowing-god.com. Irmão, eu dou algo muito importante. Porque do traço. A falarmos eu traço. Vamos. Acho que continuarmos. Né? Porque do traço, amados. Não é knowing menos God. Yes, né? yes. Misericórdia, Aleluia. Deus tinha piedade. Yes. Não, porque as pessoas perguntam tudo, então é muito bom nós não, trazermos isso porque aqui. do traço? Porque knowinggod.com já não estava disponível. Amém. É só por causa disso, meus irmãos. Tentamos .net, tentamos .org, tentamos Isso para online. o domain. Sim, okay? isso para o website. O website. Né, ou o endereço em si, né? Não estava disponível. Então, como solução, de formas a podemos usar o .com, né? Tivemos que colocar o traço. É simplesmente por isso. É claro, uma vez que esse se tornou o domain, de formas a ter uma uniformidade, o nome, né, fica realmente Knowing-God. Claro, ao pronunciar, nós vamos simplesmente dizer Knowing God. Sim, né? Mas, de forma que as pessoas, ao verem o nome do website, podem conectar logo com o endereço em si, né? Em si. Então, é mais ou menos isso. Nós temos já muita coisa lá, muita coisa. Temos um estudo já lá pequeno sobre Deus, não é? Que estaremos a expandir mais aqui. Sim. E temos lá versículos bíblicos diários, pela graça de Deus. Já temos lá um artigo que fala sobre Jesus. Sim, Jesus, a imagem de Deus. Imagem de Deus. Então, lá já tem muita coisa, sabe? O Knowing God, o website, tem aquele lugar, assim, que poderás ir para lá e encontrar estudos que, assim, poderão abrir o teu entendimento em assuntos críticos, com passagens bíblicas. E um lugar que você pode aprender e pegar aquilo que você aprende, até discipular outros, discipular teus irmãos, né? Compartilhar com os irmãos em Cristo. A propósito, se ainda não compartilhou com os outros irmãos, por favor, compartilhe o knowinggod.com. Please. Então, amados, essa é realmente a ideia, né? Conforme nós mencionamos. Trata-se de auxiliar o corpo de Cristo nisso. Amém. São muitas as pessoas que nunca foram discipuladas, né? Verdade. São muitas mais as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Verdade. Né? E, enfim, contamos com a vossa ajuda, né? Amém. Enfim, de partilhar. Para você que talvez deseja partilhar o Evangelho e às vezes não sabe como falar ou ainda não foi instruído. Né? Nosso desejo é instruir. Ajudar e nisso. Enquanto isso, partilha o que você tem visto. Falando nisso, um dos materiais que já temos no website é sobre conhecendo ou conhecer a Deus, né? E algo muito interessante é que na eternidade, uma das coisas que estaremos a fazer é estaremos a conhecer a Deus. Amém. Essa é a essência da vida eterna. Maravilhoso. Não vamos dar mais spoiler sobre isso, então, por favor, vá lá ler. Compartilhe, deixe seu comentário, que estaremos a ler os comentários. Podcast. Agora vamos falar de podcast, irmão. Por que de um podcast? Por que um podcast? Porque de um podcast, de formas a termos conversas. Amém. Né? O objetivo é realmente conversarmos sobre determinados assuntos. Amém. O interessante é que se você notar, né, na Bíblia Sagrada, sobretudo nos Evangelhos, o que você percebe é que a maioria dos ensinos do Senhor Jesus surgiram em conversas. Sim. Né? Era alguém fazendo pergunta e dali Jesus desenvolvia um tema, né? Ou expandia o assunto. E esse é o nosso objetivo. Claro, nós estaremos a escrever sobre determinados assuntos, mas aqui, como casal, nós estaremos a conversar sobre o assunto. De uma forma descontraída, né? De uma maneira realmente assim bem direta, né? De formas a abençoar a tua vida de uma maneira diferente, né? Amém. Que de facto nós aprendemos com Cristo. Amém. Assim o Senhor Jesus fazia, né? E, enfim, nós
acreditamos que será bênção. Esse é o motivo Amém. do podcast. Esse é o motivo pelo qual Podcast. nós estamos Falando lá. em perguntas, nós temos uma secção, né? Sim, temos uma secção no website. Uma seção no website onde os amados podem deixar perguntas. Estamos aqui a trabalhar de formas, eu estava aqui a pensar, trabalhamos de forma a deixar aquela parte as pessoas poderem enviar perguntas de forma anônima, sabe? Existem pessoas que não querem ser identificadas. Não precisa meter o nome. E não precisa, né? Não Ok, não então precisa se não disso. quiser colocar nome, não precisa colocar nome. Se desejar, aí tem um lugar para Ou colocar coloca nome. qualquer nome, enfim. Então, mas pode sempre enviar a tua pergunta de forma anônima, nós vamos ler, vamos responder, vamos ter aqui uma conversa que vai, acredito que vai edificar, assim, todos nós. E também, né, enfim, para aqueles que colocarem o nome e o website, nós e o e-mail. não precisaremos necessariamente mencionar o nome, né? Vamos simplesmente nos focar na pergunta. E desejamos que os episódios não sejam longos, pela graça de Deus, mas o irmão Elder... Irmão Elder, quando entra no modo de ensino, né? Coloca os óculos, traz aquela Bíblia dele pentecostal bem grande. É assim, são versículos e versículos, então vamos se preparar. Muito séria. Então vamos se preparando. Vai ser assim, muito bom. Meus amados, não. Isso de levar muito tempo, não. Isso aqui é para a irmã Rebeca. Né? Se eu estivesse sozinho... Não, tá bem. Vamos lá. Já estamos a terminar esse episódio. Vê só, você nem nota que o tempo passa, né? Assim serão os episódios aqui. Então vamos falar sobre a frequência do Knowing God Podcast. Qual será a frequência? Isso é um assunto grande, muito né? sério. Nós somos pais de 2. Olha, é isso que nós vamos falar sobre família. Aqui é a velocidade do Espírito Santo. 2 vezes por semana. Amém. Ou a cada 2 semanas, amados. Né? A cada 2 semanas estaremos a partilhar aqui conteúdos segundo a vontade do Senhor. Amém. Partilhado na quarta-feira. Na quarta-feira. Né? A cada 2 semanas, numa quarta. Yes, Enfim, se depois mudar, Deus sabe. Deus sabe, vai nos guiar. O Senhor irá nos guiar em tudo. Nós estamos muito felizes, mas assim, antes de nós terminarmos, nós gostaríamos de estender a nossa apreciação e nosso agradecimento a um grupo de pessoas que nós temos aqui escrito em específico, né? Primeiro aos nossos pastores. Amém. Antes de qualquer coisa, nós entramos em contato com os nossos pastores. Pela graça de Deus, nós recebemos orientação, apoio. Nós gostaríamos de estender nosso agradecimento aos nossos pastores. Amém. Que o Senhor continue abençoando eles muito, muito. Amém. E não só aos nossos pastores, aos nossos amigos também, amor, pode falar. Porque, assim, tem nos apoiado de todas as formas. Amém. Aos nossos amigos, né? Muito obrigado. Muito. Sei que tem orado por nós, caminhado conosco durante esse todo o tempo, né? Amém. Enfim, que Deus vos abençoe. Amém. Né? Que Deus se lembre de vocês. Enfim. Amém. Amigos, familiares que têm nos ajudado, orado por nós, partilhado, que nós temos partilhado. Muito obrigada. Amém. Assim, faz toda a diferença. E esse é realmente o objetivo, né? O objetivo é, conforme nós partilhamos no vídeo, né? Isso vai além de nós. Também desejamos agradecer a todos, né, que fazem parte lá da comunidade no Instagram. Muito obrigada. É uma comunidade, é uma família, né? Pensar que é igreja. É uma família. Muito obrigada a todos pelo suporte. O último vídeo que fizemos lá, assim, foi compartilhado numa dimensão que nos levou simplesmente a agradecer a Deus. Então, muito, muito obrigada. Estamos nisso todos juntos, né? Como meu esposo disse, nós estamos aqui para trabalhar todos juntos. Não é sobre o irmão Elder e a irmã Rebeca, mas é sobre o reino de Deus. Então, muito obrigada. E a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse primeiro episódio, muito obrigada. Muito obrigada. E desde já pode deixar sempre um comentário aqui, né, na plataforma, tanto no YouTube ou na plataforma do podcast áudio. Ou tanto lá também no Instagram. Podem deixar comentários e muito mais. Muito, muito obrigada. Alguma consideração final?
Enfim, amados, que Deus vos abençoe, né? Esse é o nosso objetivo, é espalhar o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. E, enfim, conhecer a Deus vai muito além do mero conhecimento mental. Estaremos a falar sobre isso. Amém. Né? Enfim, que Deus vos abençoe. Deus te abençoe muito, muito, muito.